Caríssimos e amados irmãos em Cristo, bom dia para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado, 10 de julho de 2021. Vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia, narrado por Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Seu dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras, meus amados irmãos, que elas perdoem nossos pecados e que nos dê discernimento, compreensão e sabedoria para que nós possamos viver o Santo Evangelho. Nós vimos aqui fortes declarações do nosso Mestre Jesus, nos alertando de tantas e tantas coisas que muitas vezes a gente acha que pode fazer e que nunca ninguém vai saber. Ele disse aqui que tudo aquilo que é falado ao pé do ouvido vai se tornar claro, vai se tornar declarado. Ele disse também que tudo aquilo que falaras escondida será publicado sobre os telhados. Então Jesus nos afirma que nada se esconde aos olhos de Deus. É impossível, porque Deus vê tudo. Mesmo antes de nós fazer qualquer ação, Ele já sabia tudo perfeitamente aquilo que nós iríamos fazer. E como diz a palavra, o nosso Mestre Jesus, com o seu conhecimento, com o seu poder, Ele nos dá a condição, a liberdade de nós viver a nossa vida. Mas Ele nos dá determinadas ordens, determinados mandamentos que nós precisamos observar e cumprir para que nós possamos viver na graça do Senhor e procurar fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. É difícil a gente renunciar para viver o Evangelho, porque o mundo nos oferece tantas oportunidades de prazeres, de luxúria, apego com os bens materiais, enfim, é uma infinidade de coisas que nos desvia do caminho de Deus.
E é preciso que nós renunciamos a essas coisas para que nós podemos seguir aquilo que Jesus nos pede. Vejam só, Jesus, ele disse aos seus discípulos que, olha só, que nenhum servo está acima do seu mestre, e nem o servo acima do Senhor. Para que o discípulo basta ser como seu mestre, e para que o servo seja como seu senhor, se o dono da casa se chama de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Ele quis dizer aqui, com essa passagem, que se chamam o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os familiares, ou seja, a sua descendência, sua mulher e os filhos e tudo mais. Então veja bem, Beelzebul, na linguagem deles, vem ser algo mal. Vem ser um significado, como se fosse o diabo, Satanás e assim por diante. Então, Beelzebul é um espírito mau. E Jesus continua dizendo assim, não tenhais medo. A palavra está dizendo. Jesus sempre afirma isso e Jesus sempre nos pede. Não tenhais medo deles, não tenhais medo deles. Olha só que bonito. Pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Então, não há nada que esteja encoberto, que não venha a ser revelado, e nada que seja desconhecido que não venha a ser conhecido. Portanto, devemos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, porque nada escapa aos olhos de Deus. É coisa séria, meus amados irmãos. E aí ele continua dizendo, o que vos digo na escuridão, olha, preste atenção, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Então ele nos dá todo o entendimento que tudo está diante dos seus olhos, nada escapa. Por isso que devemos ser temente e obedecer sempre às palavras do Senhor. E aí Jesus continua dizendo, não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Olha que comparação bonita que Jesus fez aqui. Não se vendem 2 pardais por 2 moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Vejam só, nós podemos pegar esses pardais e vender ele por 2 moedas, mas, no entanto, esses pardais não cairão no chão se não for por consentimento do nosso Pai, ou seja, do Pai de Jesus, que é o nosso Pai, que é o próprio Jesus. E Jesus continua dizendo, olha que bonito, quanto a vós todos, olha só que bonito, quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Meu Deus, olha que maravilha. Todos esses fiozinhos de cabelo que eu tenho aqui, todos esses fiozinhos brancos que eu tenho aqui, e todos os fios de cabelo, meus amados irmãos, que vós também tem, que todos vocês são igualzinhos a mim, eu não sou nadinha melhor do que ninguém. Então vejam só, todos esses fiozinhos de cabelo por todo o nosso corpo, o Senhor sabe um por um. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Olha que impressionante. Isso não é maravilhoso? Isso é fantástico. Eu fico maravilhado com essas palavras do Senhor Jesus. É impressionante. Então, ele continua dizendo que é para nós não ter medo, que nós não devemos ter medo. Todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei diante do meu Pai. Mas se ele me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Amados irmãos, devemos que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito. Devemos observar seriamente as palavras de Deus.
ler a palavra, escutar a palavra, colocar aqui e enviar o sentido dela, toda a força dela lá em nosso coração. Que o coração, ele é o centro do sentimento. É ali que chega todo o sentimento. É a cabeça quem manda, é a cabeça que rege, que governa. Mas todo o sentimento está aqui. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática e acreditando firmemente que Jesus é o Senhor, os nossos corações vão se encher de maravilha, porque viver segundo a vontade de Deus, viver segundo a palavra de Deus, é plena maravilha, é plena felicidade. Nós, por mais difícil que a vida seja, jamais nós ficaremos tristes, porque o Senhor nos alegrará na tristeza e nos confortará na tristeza, na escuridão, na dificuldade, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E Ele nos ama com um amor incondicional. O seu amor não tem limites. O amor de Deus é infinito. É algo que nós, por mais sábios que pudéssemos ser, jamais poderíamos compreender o tamanho da grandeza do amor do nosso Pai por todos nós, meus amados irmãos. E eu desejo a todos vocês um excelente e maravilhoso final de semana, um sábado abençoado, repleto de realizações, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.